sujeito, tipos de sujeito ou identificar os sujeitos parece fácil, mas não é. Se eu falo assim, Raimundo disse que vai chover, eu estou identificando Raimundo. Então, Raimundo aí é o sujeito determinado. Raimundo, quem disse. Agora, se eu mudo esta frase, esta oração, e digo assim, disseram que vai chover. Aí, nesse caso, eu já não consigo identificar mais. Quem disse, e aí eu tenho sujeito indeterminado. Nesse caso, eu não consigo identificar quem é o sujeito que disse que vai chover. Então, o sujeito indeterminado ocorre com o verbo na terceira pessoa do plural. E ele vai ocorrer também toda vez que ele tiver na terceira pessoa do singular mais o pronome se. Então, quando eu digo assim, fez-se aquela obra sem planejamento, eu quero dizer que alguém fez. Então, eu tenho o verbo fazer mais o se. Então, aí nesse caso, eu tenho um caso de sujeito indeterminado. Mais um exemplo, vive-se bem aqui. Eu tenho o verbo viver mais o pronome se. Perceberam aí a diferença entre o sujeito determinado, que eu consigo identificá-lo, e o sujeito indeterminado, que é aquele que eu não consigo precisar quem é esse sujeito? Então, no indeterminado, eu não consigo identificá-lo ali, entendê-lo ali. Então, esse é o sujeito indeterminado. Ocorre na terceira pessoa do plural, com o verbo na terceira pessoa do plural, ou com o verbo na terceira pessoa do singular, mais o pronome se, O se é chamado de partícula de indeterminação do sujeito. Então, o se é um pronome, nesse caso, de indeterminação do sujeito. Só o que vai acontecer quando o verbo é um verbo transitivo direto? Tem diferença? Tem diferença, sim. Quando eu disse vive-se bem aqui, eu tenho viver, nesse caso, é um verbo intransitivo. Por isso, o se é partícula de indeterminação do sujeito. Agora, quando eu digo alugam-se casas, eu tenho o verbo alugar, que é um verbo transitivo direto. E nesse caso, o se não é um pronome que indica que o sujeito é indeterminado. Nesse caso, quando eu digo alugam-se casas, o sujeito é casas. Casas são alugadas. Aí o se, ele é partícula passivadora. Ele indica que o sujeito está na voz passiva do verbo. Bastante sutil aí para a gente observar a diferença. Por isso é que quando eu digo aluga-se casas, a expressão está errada. Por quê? Porque se eu estou dizendo casas, o meu sujeito está no plural. Casas são alugadas. Casa aí é o agente da passiva, tá? Quando eu digo alugam-se casas, eu tenho um sujeito simples. Quando eu digo vive-se bem aqui, eu tenho um sujeito indeterminado. Então, eu tenho no primeiro caso sujeito determinado e no segundo caso eu tenho sujeito indeterminado. Interessante, não é?